Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Esse versículo é um momento em que Davi enfrenta um gigante chamado Golias. Davi era o mais jovem, o mais novo, o menor da sua casa. E ele tinha as tarefas que os outros irmãos não faziam, não gostavam de fazer. Ele ficava sempre com as obrigações domésticas, ele que cuidava das ovelhas, ele que ia para o campo, ele que ia desenvolver as tarefas que eram tarefas que não eram tão desejadas pelos seus irmãos. E aí, os seus irmãos foram para a guerra e um dia o pai o chama para ir levar um lanche para os irmãos lá na guerra. Mandou que Davi levasse queijos, levasse algumas outras coisas para os seus irmãos. Quando Davi chega no meio da batalha, ele escuta uma fala de um dos soldados dizendo que havia se levantado um homem chamado Golias, um gigante, que tinha afrontado o exército do rei Saul, do qual os irmãos dele faziam parte. Esse gigante disse que se alguém o vencesse, a guerra estava encerrada, a batalha estava encerrada e a vitória seria do povo de Israel. Era algo muito bom. Vencer uma batalha sem ter perdas, sem ter lutas, era maravilhoso. E Saul imediatamente colocou um prêmio para quem conseguisse vencer Golias. Porém, a batalha se arrastou por mais de 40 dias sem que ninguém tivesse coragem de enfrentar o gigante Golias. Quando Davi ouve, quando Davi escuta aquela história, Davi imediatamente no seu coração, Davi se prontifica a enfrentar o gigante. Davi não olha para a sua condição, Davi não olha para a sua realidade, não olha para quem ele era, não olha para como ele era tratado, não olha para a situação da sua família, não importa se ele estava ou não estava fazendo parte do exército, Davi procura o rei e se dispõe a lutar contra Golias. Saul dá para Davi uma armadura, dá para Davi espada, dá para Davi um monte de coisa. Davi olha e fala: Saul, eu não preciso disso. O que eu preciso eu tenho. Eu tenho fé, eu tenho foco de que Deus, o nosso Deus, vai me fazer vencedor. E assim, Davi pega algumas pedrinhas, pega uma funda, ou conhecido, um estilingue, e vai enfrentar o gigante Golias. Quando nenhum dos mais importantes soldados do exército de Saul se posicionou, Davi vai e enfrenta o gigante Golias. A história você já deve ter ouvido falar, já conhece muito bem. Davi derrubou Golias com uma pedra no meio da testa. Davi venceu o gigante Golias. Sabe por que Davi venceu? Porque Davi não se preocupou com as informações, Davi não se preocupou com o cenário, Davi não olhou para as possibilidades, Davi não olhou para a sua realidade e nem o que ele estava fazendo ali, ele olhou para o que ele precisava fazer e estava focado com fé em Deus. Davi venceu, porque ele disse para Golias: tu vem contra mim com espadas, com lanças, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava focado, determinado e com fé. Se você tiver fé e foco, você vai vencer, vai conquistar, vai prosperar. Eu profetizo que este tempo é o tempo da sua vitória e da sua conquista. Seja um vencedor como Davi foi, em nome de Jesus.